Hoje é sexta-feira, dia 18 de agosto de 2023. Eu sou o Padre Júnior Pereira e estamos começando a nossa Academia Espiritual. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos na sexta-feira da 19ª semana do Tempo Comum, quarto dia da nossa quaresma em honra a São Miguel Arcanjo. No projeto divino, o matrimônio corresponde a uma união tão profunda entre os esposos a ponto de espiritualmente se tornarem uma só carne. Começa agora a Academia Espiritual, a Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. O texto do Evangelho para nossa meditação nesta sexta-feira é de Mateus, capítulo 19, versículos de 3 a 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então, como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino de Deus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Eu gosto de usar sempre uma expressão para falar do pecado, que é o veneno de Satanás, o veneno do pecado dentro de nós. Muitas vezes nós falamos disso, repetimos, mas ainda nós não nos demos conta da força desse veneno do pecado em nós. E no Evangelho de hoje, nós temos uma questão maliciosa. Foi proposta justamente querendo derrubar Jesus. Temos também uma interpretação egoísta dos planos de Deus e, ainda por cima, corações endurecidos, longe de Deus, e até mesmo uma expressão da preguiça de amar. Tudo isso vem em nós por causa do veneno do pecado. Interpretando de forma mesquinha o capítulo 24 de Deuteronômio, onde Moisés fala sobre o divórcio, os fariseus buscam arrastar Jesus para uma cilada, num debate de um tema controverso. Pode ou não pode dar o divórcio? Porque, na verdade, o que eles pretendiam com isso? Eles queriam derrubar Jesus, não estavam sendo sinceros com a pergunta. Eles não queriam aprender com Jesus qual é o propósito de Deus. Eles queriam
derrubar Jesus. Se Jesus respondesse de um modo, ele se colocaria contra Deus e contra Moisés, o servo de Deus. Se ele respondesse de outro, ele então estaria instigando Herodes e Herodíades, que mataram João Batista, justamente porque João Batista apontou, dentre tantos, que Herodes não podia estar com Herodíades, que era, na verdade, sua cunhada. Mas Jesus usou a oportunidade para ensinar sobre o casamento, sobre o divórcio e interpretar corretamente os princípios da criação sobre o casamento e até sobre a lei de Moisés. Portanto, Jesus vai na raiz. Antes de tratar do divórcio, ele mostra, devemos entender o que as Escrituras ensinam sobre o casamento. Por isso, o que Jesus fez? Ao invés de pegar o mesmo texto de Deuteronômio e conversar sobre ele, Jesus foi lá no livro do Gênesis. Na origem, Deus criou o homem e a mulher com esses propósitos. Portanto, o casamento, vai nos dizer Jesus, é uma instituição divina. Foi Deus quem fez desde o início. É a pedra fundamental da sociedade humana. Nós estamos justamente no Brasil, nesta semana, celebrando a Semana da Família. Tempo de rezar e de meditar sobre a família. E hoje o texto vem nos propor refletir sobre isso. O valor da família como projeto de Deus desde a origem. É assim que Deus pensou. Jesus toca na criação, lá no livro do Gênesis, e recorda a questão da igualdade entre o homem e a mulher. Porque na época de Jesus, a mulher e as crianças não tinham um verdadeiro valor. Por isso o homem a tratava como objeto. Se não quisesse, despedia. Mas Jesus não. Jesus vai lá na raiz, lá no início e mostra. Homem e mulher são iguais, foram feitos à imagem e semelhança de Deus. E mostra que isso vem desde a criação. Portanto, a mulher não é objeto e nem é propriedade do homem. Nesse texto, temos também uma questão pastoral, que a igreja trabalha com muito afinco e com muita dedicação, mas também com todo o cuidado, que é a questão da nulidade matrimonial. Veja bem, o capítulo 19, no versículo 9, Jesus diz que existem casamentos que não geram adultério, porque são casamentos ilegítimos. O que a igreja vai fazer um processo e vai declarar nulo tal casamento. Mas é preciso fazer todo um processo canônico para isso. Concluindo, é necessário que a verdade do projeto de Deus seja entendida tanto por nós, aliás, tanto pelos de fora, que aqui no texto do Evangelho está os fariseus que vão ali questionar sobre o adultério, se pode ou não pode, né? Quanto pelos de dentro, porque os discípulos também foram assim, Jesus, então não vale a pena se casar. Então, tanto o mundo quanto os que são da igreja têm que entender bem e devemos proclamar sempre a verdade do matrimônio segundo o projeto de Deus. Senhor nosso Deus, rezamos pela família e pedimos bênçãos abundantes para todas as nossas famílias, para os matrimônios, principalmente aqueles que estão passando por dificuldades e crises. Rezemos hoje nosso 4º dia da Quaresma em honra a São Miguel Arcanjo. E hoje pedindo de forma muito especial pelas nossas famílias, pelos matrimônios, pelos casais. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo a perder as almas. São Miguel Arcanjo,
defendei-nos e protegei-nos. E agora, a bênção de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.